Olá pessoal, então vamos lá. Vamos resolver aqui os exercícios, alguns exercícios da nossa lista de volumetria de neutralização, preparando aí, estudando aí para as nossas próximas avaliações. Então, nesse momento vamos dar uma olhada aqui na lista no exercício 11A, 11B e no próximo vídeo eu faço também o 12, ok? Na parte B do exercício ele fala assim, ó. Qual é a porcentagem de erro determinado nas seguintes situações, né? Usando a laranjada de metila. Aqui na parte do 11B é a titulação de um ácido fraco, é o ácido acético, certo? Então, ó, 50 ml de ácido acético de concentração 0,1000, titulados com uma base forte, de mesma concentração, 0,1000. Muito bem, pessoal. Primeiro que o volume equivalente aqui vai ser 50, porque a proporção também é 1 para 1, independente de ser um ácido fraco, eu vou precisar, se eu tenho, quantos milimols de ácido tem aqui no início, né? Concentração é número de mols por volume, eu calculei igual ao do anterior, então N1 vai ser o quê? 50 vezes 0,1, 5 milimols. Ou seja, para neutralizar 5 milimols de ácido acético, eu preciso de 5 milimols de hidróxido de sódio, portanto o volume equivalente vai ser 50. Dá para a gente calcular o erro no final. Tá, mas, né, vamos lá. pH, volume da base. Quando eu tenho uma titulação de um ácido fraco com uma base forte, o aspecto da curva aqui é um pouco diferente, né? Quando era forte com forte, então começava assim, um pH variando muito pouco, um salto. Aqui não, aqui já começa uma variação maior, mais inclinada, mais acentuada. Né? Por quê? Porque quando eu titulo um ácido fraco com uma base forte, o que vai acontecer? Vai formar aqui um sal, que seria justamente o acetato de sódio, que é o sal derivado, né, do ácido acético. Quer dizer, uma mistura de um ácido fraco com o seu sal correspondente é o que a gente chama de mistura tampão. Então o pH, né, antes do ponto de equivalência, que seria, né, um volume equivalente de 50, então o volume no ponto final, que é o que eu quero saber aqui, ele tem que ser calculado através da expressão da constante de equilíbrio, ou da equação de Henderson, como a gente viu no outro vídeo lá, certo? Então, se eu sei qual é a concentração do ácido, e eu sei porque eu sei qual é a concentração, o número de mols inicial, veja, quem é o volume no ponto final, é o que eu quero saber, quer dizer, lembrando, concentração é número de mols por volume. Então, o número de mols adicionado do ácido no ponto final vai ser igual a 0,1 ou 0,1000 vezes o volume. Quando eu colocar essa quantidade de mols dessa base, ele vai... Veja, ó, vamos lá, vamos montar um esqueminha aqui. Ó. De início eu tenho 5 milimols do ácido, não tenho nada do sal, e antes de eu abrir a torneira. Ok? Aí eu vou abrir a torneira e vou transferir 0,1 V de base. Se a proporção é 1 para 1, ele vai neutralizar quanto do ácido? 0,1 V. E vai formar quanto do sal? 0,1 V. Acontece que o ponto final, depois eu vou mostrar isso com mais detalhes, ele ocorre em pH 4, né? Lembra da resolução do vídeo anterior. Né? E o pH 4 está abaixo do ponto do pH do ponto de equivalência, que nesse caso aqui é próximo de 8. Depois eu mostro como é que a gente calcula isso. Certo? Então, o que acontece? pH 4, eu vou ter ácido sobrando aqui ainda. Mas eu já vou ter o sal formado, e essa mistura me dá, né, um tampão. Então, veja, quanto que eu terei, né, de ácido sobrando aqui no Erlen, no ponto final? Seria 5 menos 0,1V. E eu terei 0,1V, que não tinha nada, né, de sal. Essa mistura aqui vai me dar, né, o pH do meio. Então vamos lá. Então,
repetindo, né? Aqui, ó, no início, nós tínhamos apenas o ácido, não tínhamos o sal. Aí, durante a reação, foi adicionado 0,1V, né, de base. Como a proporção é 1 para 1, vai neutralizar 0,1V do ácido e vai formar 0,1V do sal. Quando o meu sistema atingiu o equilíbrio, né, o que eu vou ter aqui dentro do Erlenmeyer? Né? 5 menos o que neutralizou, ou seja, menos 0,1V, e 0,1V do sal. E essa mistura é justamente a mistura tampão. Certo? Se é um tampão, o cálculo, né, do pH é em função da concentração de H+, do equilíbrio de ionização do ácido. Lembrando que, veja, a concentração do ácido eu tenho, seria esse número de milimols dividido pelo volume total. O volume total, pessoal, é 50 mais o V que foi adicionado. Eu até já falei sobre isso, né? Não há necessidade de colocar ele aqui, por quê? Porque o volume total, né, tudo está dentro do mesmo Erlen. Então, na hora que eu colocar a expressão na constante de equilíbrio, eu vou simplificar, né? Aqui, essa 50 mais V. Então, veja, eu tenho aqui a concentração de ácido, tenho a concentração do sal, eu sei o valor do Ka, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. E também, como nós vimos na demonstração anterior, do exercício na parte A, né, se eu estou usando o indicador alaranjado de metila e o pH na viragem é 4, eu sei qual é a concentração de H+, no ponto final, é 10 a menos 4. Se eu sei todas essas informações, eu calculo o volume, a minha incógnita, que é o volume da base adicionado nesse momento. Certo? Volume no ponto final. Então vamos lá, pessoal. O cálculo é o seguinte, ó. Quem é o Ka? O Ka é concentração, produto dos produtos, concentração de H+ vezes o acetato sobre a concentração do ácido. Certo? O Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5. Concentração de H+ é 10 a menos 4. Concentração do acetato é 0,1V dividido por 50V, 50 mais V. Como eu disse, não preciso me preocupar em colocar o 50 mais V, por quê? Porque a concentração do sal, né? 0,1 e a concentração do ácido 5 menos 0,1V. Repetindo, ó, eu dividiria tanto esse valor quanto esse por 50 mais V, 50 mais V, 50 mais V. Então, por isso que eu não preciso colocar o volume, né? Como eu disse, está tudo dentro do mesmo volume. Então, eu tenho que resolver essa expressão aqui, eu vou achar o V. Vamos lá, como é que eu resolvo isso? Então, ó, 1,8 vezes 10 a menos 5 vai ser igual, ou, aliás, multiplica. 5 menos 0,1V é igual 10 a menos 4, que multiplica 0,1V. Então aí vamos lá. 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes 5. Vamos lá. 1,8 exponencial menos 5 vezes 5 igual 9 vezes 10 a menos 5. Menos 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes 0,1. 1,8 exponencial menos 5 vezes 0,1. 1,8 vezes menos 6. 1,8, não sabe fazer essa conta aqui. V é igual 10 a menos 4 vezes 0,1 vai ser 10 a menos 5, né? Ou 0,1 vezes 10 a menos 4. Então, 10 a menos 5V. E aí eu vou isolar o que é V para um mesmo membro e o que não tem V fica do outro lado. Então vai ficar assim, ó, 9 vezes 10 a menos 5 é igual a 10 a menos 5V mais 1,8 vezes 10 a menos 6V. Agora sim precisa da calculadora. Quanto vai dar essa soma aqui? 1,8 vezes 10 a menos 6 mais 1 exponencial menos 5. 1,18 vezes 10 a menos 5. Então, 9 vezes 10 a menos 5 é igual a 1,18 vezes 10 a menos 5. Certo? V. Portanto, quem é o V no ponto final? Então, vamos fazer esse cálculo aqui na calculadora. 9
exponencial menos 5 dividido por 1,18 exponencial menos 5 igual. Olha aí, volume no ponto final, 7,63 mililitros. A gente não está acabando. 7, ou seja, está muito longe do volume equivalente, que é 50, né? Por isso que o erro cometido é muito grande. Então, ó, quem é o erro relativo? É o volume no ponto final, 7,63, menos o volume no ponto de equivalência, que é 50, dividido pelo volume no ponto de equivalência. Isso aqui eu multiplico por 100. Então, meu erro relativo vai ser 7,63 menos 50, igual, dividido por 50, vezes 100. Olha só, 80, quase 85%, 0,7% de erro, que é um erro muito alto. Ou seja, pessoal, aproveitando aqui, lembrando, ó, quando eu tenho uma titulação de um ácido fraco por uma base forte, né, como eu disse no início, né, eu tenho uma variação mais acentuada aqui de pH. Por quê? Porque a cada adição de base, eu tenho um tampão, um novo tampão, porque está sobrando ácido e está formando sal. Bom, aí eu chego próximo ao chamado volume equivalente, né? Aí eu tenho um salto e depois eu tenho o excesso de base forte, é aquele comportamento conhecido. Quer dizer, o ponto de equivalência aqui, que a gente calcula pela hidrólise do sal, lembrando que, ó, se eu tenho o acetato é o par conjugado de um ácido fraco, então isso aqui é uma base forte, ele hidrolisa, então o pH no ponto de equivalência é em função dessa expressão aqui, ó, que é a hidrólise, ou seja, da constante de hidrólise, certo? Que é Kw sobre o Ka, né? E aí você calcula a concentração de OH-, veja que dá um pH básico, né? Ó, é um pH, não é aproximadamente 8, 8 alguma coisa. Bom, se eu usar a laranjada de metila, o ponto final fica em pH 4, realmente está muito longe, né? Por isso que o erro é grande, certo? Esse delta aqui é o meu erro da titulação. Então, pessoal, a dica é a seguinte: quando você titula um ácido fraco com uma base forte, a recomendação é que você utilize indicadores que mudem de cor, uma faixa de mudança de cor, após o ponto de equivalência. Porque antes do ponto de equivalência, o erro que você comete é sempre muito grande. No caso de forte com forte, você pode usar um indicador que vira antes ou depois, não tem problema. Mas quando envolve um fraco, seja um ácido ou uma base, o ideal é que o indicador mude de cor, a faixa de mudança seja após o ponto de equivalência, não antes do ponto de equivalência, porque o erro que você comete é muito alto. Ok? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Vamos para o próximo.